Senso crítico, participe dos acontecimentos da sua região. O Ponto a Ponto está começando. Os carnês do IPTU de Campina Grande estão vencendo na próxima quinta-feira, dia 28, depois de amanhã. Quem pagar a cota única tem um desconto de 25%, desde que não tenha débito anterior. É bom lembrar que os valores desse ano estão praticamente da mesma forma que se pagou no ano passado. E, em alguns casos, os valores estão até menores, reduzidos. O prefeito Romero Rodrigues afirmou que tem certeza de que a população vai colaborar, até porque tudo o que for arrecadado será imediatamente transformado em benefícios para o contribuinte campinense, né? E com o Estado e a Prefeitura pagando até a quinta-feira, pelo menos os servidores não podem alegar falta de grana para quitar com essa obrigação. Sexta-feira passada, nós conversamos aqui no programa com o Marinaldo Barreto, praticante e instrutor de esportes radicais como escalada e rapel. Hoje a gente recebe outro praticante e instrutor de um esporte que atrai e fascina, mas que também desperta sentimentos de medo e de muita emoção. Muita gente sonha em saltar de paraquedas, mas ou acha muito perigoso ou que não tem as devidas condições por ser algo que demandaria muito dinheiro. Outros gostariam, mas a família desestimula, achando que é melhor ficar aqui por baixo mesmo. Ramon Moraes, o nosso convidado de hoje, é paraquedista desde o ano de 87. Ele já está perto dos 2.800, 3.000 saltos por aí e tem experiência aqui no Brasil e também no exterior. Vai nos falar sobre esse trabalho, a evolução e as novas técnicas de saltos e sobre um curso de paraquedismo básico que vai acontecer aqui em Campina Grande. Ramon, boa tarde, obrigado por ter vindo ao programa. Tudo em paz com você? Boa tarde, graças a Deus tudo em paz. Quem foi que lhe estimulou lá no começo, no início, a praticar paraquedismo? Pode-se dizer que está no sangue. Meu pai era paraquedista e instrutor na época, minha mãe também era paraquedista, então eu cresci no meio do aeroclubes, assistindo salto de paraquedas, brincando com paraquedas menores, jogando com pedra, tudo. Então, quando atingi a idade mínima, que na época era 15 anos e 6 meses, tive a oportunidade de fazer o curso com o atual instrutor do aeroclube de João Pessoa, Flaviano Bezerra, que foi aluno do meu pai. E aí não parei mais. E os seus pais saltavam aqui mesmo, em Campina Grande? Eles são daqui? São. O falecido Raul Moraes faleceu em um acidente de moto em 1979. Era um campeão de salto aqui. Era. Quando eu era garoto, estou um pouquinho na frente de você, em 5 anos, mas eu ia ver o Raul saltar e era o único que atingiu o alvo. Chegava no Tivemos alvo, né? Aqui em Campina Grande várias etapas do campeonato brasileiro e norte e nordeste. Tanto aqui como em João Pessoa. E com a Paraíba sendo bem representada por vários paraquedistas da época, como Marcos Simplício, Jedaias Nunes Messias e Raul Moraes. Saltando também. E o Raul morreu no acidente de moto, né, acidente rapaz? De moto em 79. Tantos saltos de paraquedas, nunca teve acidente para você ver. Você vê, né? Como o paraquedismo não é tão perigoso. É o que os pilotos costumam dizer. Olha, quantos voos você já fez? Vários por aí. É mais fácil morrer aqui embaixo do que lá em cima. Exatamente. Né? Tem essa história toda. Agora, o paraquedismo, você já se deteve a estudar um pouco da história, onde surgiu, como é que foi? Já tem várias vertentes, né? Mas basicamente quem inventou foi Leonardo da Vinci, mas só a maquete, e aí foi desenvolvido na Europa. Foram aperfeiçoando. Aí fizeram a Primeira Guerra Mundial ali, fizeram o primeiro salto com alguma coisa viva, utilizando um animal, depois de um balão, boneco, depois né? com boneco, e depois veio com o paraquedismo. Aí veio o primeiro que arriscou, se machucou. Teve um que morreu lá na Torre Eiffel também, né? E aí os militares utilizaram como utensílio tanto para lançamento de tropa como para lançamento de carga. De equipamento na Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial. E aí o paraquedismo, os que gostaram daquela adrenalina, daquela situação, acabou puxando para o lado civil, utilizando os equipamentos militares. E aí, ao longo do tempo, isso foi sendo aperfeiçoado, né? Infinitamente. Equipamentos, material, material de medição. Na realidade, foi tudo puxando para o lado da segurança. Isso. Então, hoje, o paraquedismo praticado dentro das normas, com todos os dispositivos de segurança que nós temos hoje, ele é muito seguro. Eu não vou dizer 100% seguro, porque nada é 100% seguro. Verdade.
Mas eu pratico há 26 anos e nunca tive nenhum problema. Você nunca precisou nem de um paraquedas reserva? Só uma vez que eu precisei. E mesmo assim ele estava completamente aberto. Porém, ele estava com a linha entrelaçada. Como eu estava com um passageiro, eu estava com uma garota de 17 anos fazendo aniversário naquele dia, sim, eu não quis correr o risco de terminar de resolver essa anormalidade e ter que pousar fora com um paraquedas. Uma medida de precaução. Precaução. Então eu tomei a decisão de liberar o principal, abrir o reserva e pousar dentro da área, na frente do pai dela, da mãe dela, que até hoje me elogiam até pela decisão. Essa sua experiência nos Estados Unidos, você foi mais de uma vez para lá, não é? Na realidade, eu morei lá 7 anos e meio. E nós estamos em que patamar em relação aos americanos? Estamos igual, um pouquinho atrás? Em termos de qualidade técnica, nós estamos bem similares, só que eles têm material, eles têm utensílios que a gente infelizmente não tem aqui. Então, praticamente nos Estados Unidos tem uma média de 5 a 6 túneis de vento, que são simuladores de queda livre. Isso. Em que eu tive a oportunidade de treinar várias vezes, eu tenho mais de 10 horas de treinamento lá dentro, e que cada minuto lá dentro a gente costuma comparar a 2 saltos de 1 minuto de queda livre, devido à facilidade de você corrigir os problemas. E os americanos treinam lá intensamente, e nós só temos aqui no Brasil uma versão idêntica dos americanos, que é da Brigada de Infantaria Paraquedista, que eles liberam uma vez por semana para os civis treinarem. E um projeto brasileiro muito bom, mas ainda é um pouquinho menor, mas funciona muito bem, já treinei alunos lá dentro, que é o INDAP, de uma empresa de São Paulo, que eles estão fazendo um túnel 100% brasileiro. É na própria capital ou São José dos Campos? São José dos Campos. São José dos Campos. Eles chegaram a passar o túnel uma boa temporada em Boituva, que é o Centro Nacional do Paraquedismo, e agora eles voltaram para aprimoramento, e na realidade é um túnel em cima de uma carreta. Mas o projeto é maravilhoso. A gente tem uma tendência a... Há sempre uma cooperação dos militares com quem pratica esse tipo de esporte, né? Sempre. Principalmente que a maioria dos militares que praticam ativamente tem convivência com os civis. Entendeu? Passam técnicas, trocam experiências. Trocam experiências. Às vezes eles chamam alguns civis que estão mais... A maioria dos civis, eles vão para os Estados Unidos voar, treinar e aprimorar. Quando chega, os militares convidam para participar e trocar esse conhecimento. Ideias, né? Um dos nossos representantes é a equipe Os Cometas, que sempre representa o Brasil lá fora, tanto nos campeonatos militares como nos civis. E o coronel Walter Augusto Teixeira, não sei se você conheceu, que foi transferido agora, é PQD, né? PQD, Brigada Paraquedista. Lá é um amigão que está em Brasília agora. Você perdeu já algum amigo saltando? Já, infelizmente já. E eu posso dizer que, infelizmente, aconteceu, e felizmente aconteceu numa época que nós não tínhamos os recursos que nós temos hoje. Todos esses, se fosse acontecer nos últimos 10 anos, não teria acontecido, porque teria os utensílios que nos salvam. Hoje, por exemplo, você tem uma ideia, que é obrigatório em todos os equipamentos de aluno e de salto duplo, temos um dispositivo que, se o paraquedista sair da aeronave e desmaiar, o reserva vai ser aberto automaticamente. Que na época é um dispositivo temporal. Ele é um velocímetro, altímetro computadorizado. Quando chega a determinada altura, se está numa determinada velocidade, ele abre o reserva. Mesmo que haja um desmaio, o sujeito não vai morrer. Pelo menos tem uma chance maior de salvar. É o que a gente chama de dispositivo de abertura automática. E o que é que você responde a quem diz, será que é caro saltar de paraquedas? Um curso é caro, depois para eu ter o meu paraquedas, isso vai demandar muito dinheiro? É caro. Infelizmente é. Principalmente aqui no Brasil. Primeiro, toda a aparelhagem é importada, toda é americana. O nylon do paraquedas, nylon paraquedas, altímetro, e tudo é super taxado pelo governo. Então, é tudo muito caro. São equipamentos norte-americanos ou europeus? Hoje nós temos os dois, predominância norte-americano. E tudo ligado à aviação é caro. Entendeu? Uma vaga na aeronave para a gente saltar, se você tiver toda a aparelhagem sua, que não vai precisar alugar nada, só a vaga no avião, no salto mais baixo, ela custa R$80. Pois é. Então, e um salto duplo, por exemplo, que eu levo o passageiro na frente, hoje, filmado e fotografado, ele custa R$600, é quase um salário mínimo. Infelizmente, aqui é muito caro, mas é a nossa realidade. Qual é a sua atividade no dia a dia? Eu sou professor de educação física, especialista, personal trainer, mas hoje eu estou mais focado na área acadêmica, estou terminando o meu mestrado em Portugal, pela Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro, na área de treinamento esportivo. E tenho o paraquedismo como paixão e atividade adicional. Perfeito. Uma atividade paralela que lhe rende alguma coisa também. Me rende alguma coisa no final de semana, que eu pratico o que eu gosto e sou pago para isso. Não tem medo de saltar nem de voar? Tenho. Dizem que o medo faz parte. Se você não tiver medo... O paraquedista que não tem medo, ele tem que parar de saltar, porque ele vai sofrer um acidente. O medo é que nos faz buscar a prudência.
Aquele medo do chão chegar, do chão machucar, do paraquedas não abrir, que nos faz lembrar... Bater alguém, que nos faz lembrar de checar a altura frequentemente, abrir na altura certa para que a gente tenha tempo de sanar qualquer anormalidade, de fazer de praticar dentro das normas, porque as normas foram montadas em cima de acidentes, de pessoas que se sacrificaram, se machucaram ou até faleceram, e aí foi criada a norma para evitar que voltasse a acontecer. De exemplo para os outros. É a mesma coisa da aviação, né? Então, o medo eu tenho. A diferença é que eu controlo o medo e uso ao meu favor, ao invés de ser controlado pelo medo. Vamos fazer uma pequena pausa, a gente já volta. Desde ontem, quando eu anunciei pelas redes sociais que ia conversar aqui com o Ramon e que o assunto seria paraquedismo, recebi inúmeras mensagens, inclusive com perguntas de telespectadores, de ouvintes nossos lá no rádio, que a gente vai repassar para ele no próximo bloco. É bem rapidinho, não sai daí. Voltamos com o Ponto a Ponto, chiadeira em Remígio com a administração do novo prefeito Chió. Em menos de 100 dias, na chefia do Executivo, o prefeito de Remígio enfrenta protestos, reclamações e manifestações das mais variadas, com muitos moradores se mostrando arrependidos da mudança promovida na chefia do Executivo. Como o prefeito de Remígio, que esteve aqui, é um cara jovem, deve ser uma pessoa de mente aberta e receber as críticas como ajuda para melhorar o seu modo de agir, é esperar para ver como serão os próximos dias da sua administração. Tem muito tempo pela frente e tem tempo para corrigir qualquer eventual erro. Nós queremos hoje fazer um registro aqui, Marcelo, do aniversário do nosso querido Marcel, está aqui no estúdio, nosso cinegrafista, vindo de Paraty, no Rio de Janeiro, veio estudar aqui na Facisa, né, o curso de Jogos Eletrônicos, ficou entre nós, já é cinegrafista e vai fazer o curso de paraquedismo. Já estava dizendo aqui para o Ramon que será um dos seus alunos lá, né, Ramon? Exatamente, acabei de saber também. Vamos dar uma palhinha sobre esse curso, como é que vai ser, quando começa? Bom, tivemos uma grande procura. Normalmente o curso a gente não faz com mais de 10 alunos, porque na realidade toda a teoria, tudo que você precisa saber para saltar de paraquedas, você aprende em menos de 2 horas. O restante dessas 6 a 8 horas aulas é praticar, é repetir, repetir, repetir. Isso enterra aí. Isso enterra. E aí vem um momento, se encerra o curso com um ponto-chave que é o primeiro salto, onde você vai pôr em prática e aí você vai ter uma mistura de emoção, de ansiedade e responsabilidade, porque você vai ter que pôr em prática aquilo que você aprendeu no curso, aquilo que nós treinamos. E nós só liberamos um aluno para realizar o primeiro salto se a gente tiver certeza absoluta que ele está pronto. E esse primeiro salto é sozinho ou é em dupla? Ele é sozinho parcialmente. Ele é sozinho porque ele vai com o próprio paraquedas. Ele está no comando do paraquedas. Porém, ele vai estar sob a supervisão de um instrutor dentro da aeronave, que vai realizar o lançamento, que vai determinar o ponto de saída, vai checar o equipamento para ter a certeza que está tudo em ordem, da forma como ele embarcou no avião. E temos um instrutor de solo fazendo um apoio de rádio. Então, ele vai tentar praticar aquilo que ele aprendeu no curso em termos de navegação. Porém, se o instrutor de solo perceber que ele está cometendo algum erro que possa pôr em risco a integridade dele, ele intervém no rádio, chamando ele de volta para a área de segurança até o pouso. E tem como ele conduzir isso aí, tudo, né? Tudo. Essa manobra toda o sujeito aprende como fazer. Aprende no curso. Eu sei alguma coisa de paraquedismo, estou perguntando aquilo que qualquer pessoa gostaria de perguntar a você. É verdade que cada paraquedista cuida do seu próprio equipamento? Inicialmente, não. A fase de aluno foi uma coisa que reduziu bastante de antigamente. Na época que eu fiz o curso, foram 2 meses de curso, eu aprendi a dobrar meu paraquedas e eu tinha que saltar com ele. Com a profissionalização do paraquedismo e a modernização dos equipamentos, achou-se melhor ter um dobrador específico ou o próprio instrutor. E o aluno ele vai se preocupar somente com as técnicas que ele aprendeu. Então ele não vai se preocupar aí, será que eu dobrei bem ou não? Porque ele sabe que a pessoa que dobrou é um especialista naquilo ali e que o paraquedas vai abrir. Entendeu? Isso quando o sujeito se profissionaliza, que é o seu caso, que já cuida do seu próprio equipamento, talvez você tenha muito mais confiança naquilo que você próprio faz. Exatamente. É natural, né? Isso é como a gente no Exército que cuida da própria arma, cuida do seu escaninho lá, da sua mochila e tal. Há muitos tipos de saltos? Vários. Hoje em dia o paraquedismo ele abriu um leque enorme. Se você pegar o croquis de uma competição, vai desde do antigo paraquedismo clássico de formação em queda livre, de pouso de precisão, que é você sair de um avião a 4.500 pés, aproximadamente 2.000 metros, e ter que acertar uma mosca de 5 centímetros com o calcanhar. Esse é o que a gente chama de paraquedismo clássico.
até os pousos de alta velocidade, que é você vir com um paraquedas muito pequeno, descendo a uma velocidade de 120, 130 km por hora e que o piloto tem que ter a destreza de passar por uma série de portões e pousar num determinado lugar. O que é que pode atrapalhar um salto em princípio? Correntes de vento? Nós temos todos os fatores climáticos, nós temos uma janela de velocidade de vento. Acima daquela velocidade a gente não pode lançar determinadas classes de paraquedistas, então a gente tem desde o aluno até o mais experiente. E temos altura das nuvens, altitude, a gente tem que sair por norma e por segurança e por bom senso. Você tem que sair da aeronave vendo o chão, você tem que saber onde você está, tem que estar sempre abaixo das nuvens. E principalmente a pior de todas é a autoconfiança. Esse é o que mais prejudica. Determinados saltos são feitos, claro que por profissionais muito experientes, acima das nuvens. Nesse caso, a orientação se dá via equipamento ou ele passa a controlar a partir do instante em que ele vê o solo? O que a gente faz é o seguinte, em situações que a gente veja que tem conforto em saltar acima das nuvens, que é quando um piloto com experiência, um piloto bom, utilizando um GPS, nos dá a precisão de saída, a gente confia. Porém, a gente tem que estar, as nuvens têm que estar num ponto em que a gente atravesse ela em queda livre e abra o paraquedas no visual. No visual. Porque depois que passar das nuvens. Exatamente. A queda livre ela pode ser dentro das nuvens, dependendo do tipo de salto. Isso. Porque tem sempre o risco de colisão em queda livre. Mas o principal é você abrir o paraquedas com o visual. Porque se você abrir o paraquedas dentro da nuvem, você não sabe para onde está indo e o paraquedas está sempre voando para frente. E você pode estar acompanhando uma nuvem sem saber. E se desorientar. E quando sair da nuvem, você está em cima de uma cidade, ou no caso de uma pessoa, em cima de um mar. E aí esse é o perigo. Então, qual foi a maior altura que você já saltou? Eu saltei a 17 mil pés, num avião militar, numa atividade aqui em João Pessoa. 17 mil pés dá 17 mil pés dá 4... Mil e pouquinhos metros, né? Dá 5 quilômetros e um quebradinho. Mas é um salto mais demorado, né? É um salto mais demorado, é um salto que já está muito tempo numa zona de ar rarefeito. Acima de 12 mil pés é recomendável que se use oxigênio dentro da aeronave. E acima de 20 mil pés, o paraquedista tem que saltar portando oxigênio com ele, né? A garrafinha portátil. A gente conversou aqui com o Marinaldo e você também pratica rapel, né, essas coisas? Já pratiquei. Gosta de brincar dessas coisinhas também. O paraquedismo é como quem pratica esses outros esportes radicais. É mais o prazer do que qualquer coisa. É mais o prazer de você saltar, ter êxito no salto e chegar em terra. A graça de toda essa atividade é o risco. Se saltar de paraquedas fosse fácil quando andar de bicicleta, não teria graça. A mesma coisa é o rapel. Não tem esse fascínio, né? Não tem um fascínio. Porém, tem um negócio interessante que um passageiro me falou uma vez, depois que a gente pousou. Ele disse, depois que você salta de paraquedas, toda ou qualquer atividade radical se torna banal. Porque ela é o extremo. O paraquedismo é o extremo em tudo quanto é emoção para a atividade de aventura. Esse fascínio de voar sempre atraiu o homem, né? Desde que o mundo existe. A gente lê aí... E quando você adiciona o fator risco de morte do homem querer vencer vencer aquele desafio, aí a coisa fica mais intensa e mais gostosa ainda. E parece que lá de cima, a gente quando... Tudo teve a primeira vez, né? O primeiro voo, o primeiro salto, essa coisa. Lá de cima você diz, olha, alguém superior fez tudo isso aqui, porque não tem homem capaz de... Né? Você não tem ideia como é bonito lá de cima. Só quem vai. Só quem vai. E não só isso, como já tive vários passageiros, inclusive ontem recebi o telefonema de uma aluna, de uma passageira que saltou comigo no domingo, que ela disse, eu pousei encarando a vida de outra forma. Hoje a vida para mim tem outra visão, porque lá de cima a gente vê como nós somos pequenos. A gente vai fazer outra pequena pausa, já volta, conversando aqui com o Ramon Moraes sobre paraquedismo, e aí falar um pouco porque essa atividade que já foi tão intensa em Campina Grande diminuiu tanto. A gente sabe que tanta gente gostaria de se saltar de paraquedas, por exemplo, a própria aviação. Agora a gente tem aqui a ESAC, a Escola Superior de Aviação Civil, que voltou a movimentar a cidade nesse sentido, mas Campina, nas décadas de 70 e 80, já foi muito mais movimentada nesse campo. Em competições, saltos aqui praticamente todo domingo, todo feriado. Um pouco de tudo isso, logo mais, não sai daí. Estamos de volta. A banalização da criminalidade aflora pelo estado todo e a vida humana já não tem para muitos a importância que deveria ter. Mata-se uma pessoa hoje como se mata uma formiga, uma cobra, uma barata, né? E tudo isso porque essas leis brasileiras são frouxas. A frouxidão das leis brasileiras, muito suaves, diga-se de passagem, para punir quem tira uma vida humana.
No Brasil de hoje, se alguém mata uma rolinha, uma arribaçã, um anu preto, um concris, um galho de campina, um tizil, fica na cadeia o tempo todo, enquadrado na lei ambiental. Mas se mata uma pessoa, se tira uma vida humana, mesmo que seja condenado a 30 anos de cadeia, que é a pena máxima, com 5, 6 anos estará em regime semiaberto, vai para a rua para matar mais gente, né? Alguma coisa está errada e eu não sei até quando os nossos congressistas vão deixar que esse estado de coisas permaneça, infelizmente. Vamos ao último bloco do nosso bate-papo com o Ramon Moraes. Ramon, você falou no Raul, seu pai, que saltava. Naquele tempo, Campina tinha uma movimentação intensa nessa área. Incrível, né? Incrível. Saltava-se aqui do aeroporto, saltava-se do aeroclube, né? Fazia saltos ali no Grécio, no Santo Antônio, morava ali, tinha... Né, Salto no Campo do 13, eu tenho fotos do meu pai 13, saltando lá. É verdade. É. Inclusive, na década de 80, quando eu comecei a saltar, eu lembro, é uma imagem que está na minha cabeça até hoje, eu decolando no avião, que na época era do Clube Campina Grande. Eu olhava aquela BR ali de frente ao aeroclube, era carro dos dois lados, 200 metros antes, 200 metros depois. Domingo era uma festa lotado ali, só para ver a gente saltar. E na época eram paraquedas redondos, não era nem a beleza que é hoje. É verdade. Você tem saudade daqueles paraquedas redondos? O Exército ainda usa, né? O Exército ainda usa salto operacional. Digamos que eu tenho vontade de fazer um salto assim meio que nostálgico. E para usar os alunos, os paraquedistas atuais que não chegaram a ver aquele tipo de equipamento funcionando, eles veem como era, até para valorizar o que eles têm hoje. Eu tenho foto lá no aeroclube com aquele tipo de paraquedas também, era uma festa. Era bom. Muito bonito. Os paraquedas hoje são retangulares, mais seguros. Muito mais seguros. Né? O visual também fica mais bonito e nós costumamos dizer que ele é quase 100% dirigível, porque ele só não faz subir. Mas você pode escolher, como eu te falei, na precisão, 5 centímetros de diâmetro é o alvo, e a gente consegue pousar lá. A técnica que vocês utilizam para direcionar, você dá aquele giro para você chegar no alvo, depois você faz aquele movimento que é para amortecer, aquilo tudo é ensinado durante o curso, né? Tudo é ensinado durante o curso e é o padrão da aviação. A gente faz o mesmo procedimento, pousar de vento de nariz, fazendo a mesma perna básica, perna do vento, todo o procedimento e o freio para poder pousar. Você falou lá no outro bloco que para um bom salto é preciso um bom piloto. E tem-se bons pilotos por aqui, né? Tem, excelente. Gente experiente, sabe exatamente a hora de saltar. O nosso piloto de João Pessoa, o Nonato, eu confio nele 100%. Na hora que ele chega pra gente e diz assim, olha, tá na hora, quando eu saio do avião, eu não mexo nem no avião, eu não faço nenhuma correção, a gente está em cima do PS. Ele é muito bom, muito bom. Ele é referência. E por que falta local para salto hoje em Campina? Você atribui isso aqui? Campina Grande, eu não sei, é uma longa história. Infelizmente o Aeroclube há muito tempo parou de nos apoiar, parou de nos apoiar. Ele voltou realmente à atividade agora com a ESAC, atuando lá. Mas toda a aviação, toda a parte de aerodesporto, não sei porquê, apesar de estar presente, mas assim, o motivo real a gente não entende. Simplesmente o Aeroclube parou de nos apoiar. Eles chegaram até a proteger toda a zona do Aeroclube com arames farpados e estacas de ponta. E isso para a gente era muito perigoso. E aí, desde que eu conheço, desde que eu comecei a saltar de paraquedas, o Aeroclube de João Pessoa tem nos dado todo o apoio, o departamento de lá funciona ativamente e passando de diretoria para diretoria. E então acaba... Eu não entendo por que o de lá funciona tão bem e aqui não consegue funcionar. É verdade. Por que é que às vezes o sujeito vem praticamente com o salto certinho, vai pousar ali, de repente, aí ele cai em cima de uma casa, cai num fio de alta tensão? Aprender a saltar, você só vai fazer praticando. E aí você vai calibrando a sua sensibilidade e a sua sensibilidade visual. Vai pegando o macete todo. Pegando aquela distância a cada salto. E isso precisa, por isso que nós temos uma periodicidade, uma exigência por norma, que um paraquedista ele tem que realizar na fase inicial um salto a cada 30 dias e na fase intermediária e avançada um salto a cada 90 dias para que ele mantenha essa sensibilidade. Não enferrujar, como a gente diz. Exatamente, porque é só condicionamento físico e condicionamento visual. E para que tenha mais gente praticando, o paraquedismo é preciso cursos como esse que vocês estão fazendo aqui agora, divulgação como essa que modestamente a gente está fazendo, porque isso atrai pessoas. Exatamente, né? É a ideia. O Campina Grande tem um nome na história do paraquedismo brasileiro. Nós fomos o segundo clube, o Clube Paraquedismo Campina Grande foi o segundo clube do Brasil a ser fundado e fomos o segundo clube a ter aeronave própria. E sediamos aqui, como em João Pessoa, campeonatos Norte-Nordeste, campeonatos brasileiros, com várias etapas. Então, nós tínhamos vontade de voltar a ativar isso aqui, em Campina Grande.
Eu viajo hoje praticamente todo final de semana para João Pessoa, porque lá que tem estrutura. Mas eu gostaria de poder ir lá, passar o dia saltando e voltar a estar em casa. Claro. Seria mais E aqui tem conveniente. ótimos locais para salto. O clima ajuda, a cidade está numa altitude boa, não tem, né? O nosso aeroclube ele é afastado, ele está numa zona urbana, mas não é tão habitada como é João Pessoa. João Pessoa hoje ele é um porta-aviões cercado por casas. É verdade. Entendeu? E Campina Grande ainda tem esse privilégio, apesar de nós estarmos a 2.000 pés de altitude, que é uma desvantagem para a gente, porque tudo com relação à aviação toma como referência o nível do mar, tá? Mas ainda assim pode ser praticado aqui. Mesmo nessa atual configuração, nós temos a oportunidade hoje de, em Campina Grande, praticar o mesmo paraquedismo que é praticado nos Estados Unidos. As mesmas técnicas que eu vou aplicar nesse curso, que eu treino os meus alunos, eu aprendi lá nos Estados Unidos. O mesmo curso que a gente apresenta, que a gente ministra aqui, é ministrado pelos instrutores da USPA, que é a Associação Americana. Quem está vendo a gente que se interessar, como deve proceder? Há uma idade mínima? A idade mínima hoje são 18 anos. Tivemos uma alteração o ano passado na legislação, né? Era 15 anos. Até o ano passado era 15 anos e 6 meses. E para salto duplo podia ser a partir de 7, 8 anos. Porém, houve uma mudança até de forma melhor, porque lidar com menores de idade é sempre delicado. Claro. Então, hoje, a partir de hoje, são 18 anos, a partir de março do ano passado, são 18 anos, inclusive para salto duplo. Para salto duplo. Tem um endereço eletrônico, um telefone? Tem a Skydive Paraíba, que é o site da minha escola, e é o contato, e também pelo Facebook, só é colocar Skydive Paraíba ou saltar de paraquedas na Paraíba, vai aparecer Skydive. SKYDIVE. Skydive Paraíba. Skydive-paraíba.com. E só é colocar no Google, soltar de paraquedas na Paraíba, vai aparecer a página da minha escola. E no Facebook também, que eu estou periodicamente colocando as fotos e os vídeos dos saltos que a gente faz. E o curso começa quando? O curso está previsto para começar dia 2 de abril. Vão ser, como tem 2 turmas, tem muita gente, já semana que vem. Como tem muita gente, nós dividimos em 2 turmas e vão ser 2 instrutores atuando. Em que local? Estamos com o apoio do Colégio 11 de Outubro, que o dono vai fazer o curso também. Isso. E a previsão é tentar fazer esse salto acontecer aqui em Campina Grande. Estamos batalhando e correndo para isso. E aí tem o apoio da própria ESAC, doutor Dalto Cadelho, estão nos apoiando Zé Roberto, né? com influência, com apoio, com o posto de combustível que está lá para abastecer a aeronave. Mas se a gente não conseguiu, em tempo hábil, emitir o NOTAM, que nós estamos avisando todo o controle aéreo que a gente está tendo, que nós estamos fazendo saltos de paraquedas naquele espaço. Então, para essa atividade, a gente vai saltar em João Pessoa, se não conseguir. Mas continua a batalha para trazer a atividade aqui para Campina Grande. Muito bem. Um salto inesquecível para você? O primeiro. Ninguém nunca esquece, né? Primeiro, eu estou com quase 3.000 saltos e eu lembro todas as emoções do meu primeiro salto. Você sempre que vai saltar, anota, tem lá a sua agendazinha, bota que número foi e tal? Hoje eu não utilizo mais a caderneta de salto. A gente normalmente anota até os 500 saltos, que é quando precisa comprovar para os cursos de instrutor, para mudança de categoria. Mas eu tenho um aparelho eletrônico, que é meu altímetro, que ele já anota a numeração de salto, tempo de queda livre, me dá toda a aparelhagem que mantém esse controle. E Robério aqui dá muito trabalho por lá, não? Robério ele gosta de saltar, mas pela a dificuldade de se deslocar para João Pessoa acaba desmotivando um pouco. Mas ele sempre que tem uma oportunidade, ele está com a gente, ele está no meio, ele vai lá, aprende, pega no paraquedas. Ele já fez, acho que, umas 2 readaptações e não consegue saltar. E ele tem a vantagem porque ele salta e filma ao mesmo tempo, Ele né? salta e filma. Faz tudo, é cinegrafista. Alma, muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Prazer foi meu, muito obrigado. Aqui a gente está à disposição e qualquer dia a gente vai fazer um salto aí junto. Por favor, vamos lá fazer um saltinho duplo aí. Tá bom, obrigado. Vamos à última do calçadão. Há uma movimentação intensa pelas ruas e bairros de Campina Grande de pessoas que estão explorando o serviço de transporte irregular de passageiros. O pessoal entra na brecha deixada pelo serviço regular, que tem grandes deficiências e que praticamente força o usuário a buscar alternativas. Mas é importante dizer que o que está dentro da lei está. O que não está deve procurar se enquadrar. Então, é para isso que o poder público tem que agir e resolver a situação dessa gente. Se tem passageiro, se tem demanda, é porque precisa. Uma solução tem que ser dada, porque do jeito que está, não dá para continuar.
Eu quero, por fim, agradecer sua atenção, sua companhia, convidá-lo para o nosso próximo encontro amanhã, tão logo acabe o noticiário com a Lívia Moraes. Sugira temas para entrevista, entre em contato conosco, o endereço é esse aí, @tvitararé.com.br, e avise aos seus parentes e amigos que moram fora da Paraíba ou do Brasil, que eles podem nos assistir todos os dias pela internet neste endereço aí. Saulo Queiroz e Thaís Carvalho estão chegando para apresentar o campeão de audiência Diversidade. Boa tarde para você, felicidades, até amanhã.